Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou Fernando Cordeiro e hoje, após a conquista do 4º lugar na primeira Copa de Clubes do Mundo da FIFA, nós estamos testemunhando os ataques da mídia ao Fluminense. Então hoje eu vou trazer para vocês isso aqui. Nelson Rodrigues, o profeta tricolor. Como que Nelson Rodrigues, em 4 crônicas seguidas, ataca seu colega de mesa redonda botafoguense Armando Nogueira por conta de 2 frases típicas dessas que desprezam o Fluminense, como nós estamos vendo acontecerem aí após nós conquistarmos o 4º lugar nessa Copa do Mundo maravilhosa. Bom, meus amigos, então é isso. Nessa época nós tínhamos Nelson Rodrigues para nos defender. O profeta tricolor fala muito desta mesa redonda, onde o José Maria Escassa, Nelson Rodrigues e Armando Nogueira participavam também dessa mesa. E o Nelson Rodrigues nitidamente tricolor, descaradamente tricolor. Nesses tempos aí em que nós estamos vendo, né, o que é que a mídia está fazendo com o Fluminense, a TV Globo, por exemplo, chorando lágrimas de crocodilo com a eliminação do Fluminense para o Chelsea, ao mesmo tempo em que por trás das câmeras o Roger Flores puxava um trenzinho comemorativo e engraçadinho e alegre, não sei por que cargas d'água, junto com o Luiz Roberto, o Caio Ribeiro, que também já jogou no Fluminense, e o Júnior. Por um outro lado, aqueles cretinos fundamentais lá, aqueles velhos gagás de São Paulo, um que tem uma cara de, parece aquele It, a coisa, né, que é torcedor do América, que foi morar em São Paulo, desgostoso da vida com o América, e o outro lá, aquele que também não presta pra coisa nenhuma, já devia ter se aposentado há muito tempo. Vocês sabem quem são, essa dupla aí, vem desde os tempos da ESPN Brasil, que o grande Paulo Vinícius Coelho PVC tinha que aturar essas 2 malas. Diante disso, vocês vejam bem que o Nelson Rodrigues tinha que lidar já com o Armando Nogueira, fazendo aí, não vou chamar propriamente o Armando Nogueira de cretino fundamental, porque o próprio Nelson Rodrigues não chama ele de cretino fundamental, mas está fazendo o papel de um. Vejamos, Nelson Rodrigues, ele leva 4 crônicas, que são elas: o Grande Fluminense, crônica para o Jornal dos Esportes, em 16 de novembro de 1964, depois A Frase Eterna, ainda sobre as 2 frases do Armando Nogueira, aí essa de 16 de dezembro de 64, no mesmo Jornal dos Esportes, depois O Passarinho no Ombro, de 19 de dezembro de 1964, no Jornal dos Esportes, e A Vitória Estava Escrita há 6.000 anos, que é que eu vou ler para vocês. Amigos, que coisa doce e que coisa linda! Nunca se viu espetáculo como o de ontem no Maracanã. E nem me digam que a torcida maior, mais vibrante, mais carregada de paixão e de gritos do que a do Fluminense. De repente as bandeiras tricolores começam a arder por todo o estádio. Dir-se-ia que cada espectador erguia um estandarte de chama. Se Deus descesse ontem no Maracanã, havia de concluir: cada habitante desta cidade é um pó de arroz fanático. E realmente nunca, desde Estácio de Sá, essa cidade foi tão violenta e unanimemente tricolor. E que coisa admirável a solidariedade dos paus d'água. Todo o pileque de ontem teve a mesma motivação clubística, a nossa vitória. Claro que fizeram contra nós um ajuntamento de torcidas, mas a do Fluminense torcia pelo próprio clube e as outras eram inspiradas pela frustração e pelo ressentimento. Quando entrou o gol de Jorginho, o segundo do Fluminense, a massa do Fluminense começou a berrar: campeão! Campeão! Ora,
Ainda havia muito jogo pela frente, mas a multidão não se engana. E justamente a nossa torcida estava vivendo o seu momento de Maomé. Ela já apalpava, já farejava o título e já o comemorava com um delírio gigantesco e unânime. Amigos, devíamos estar chorando uns nos ombros dos outros. Não temos nada que tirar ou pôr na nossa vitória. Ela está aí diante de nós, perfeitamente irretocável, como um soneto eterno. Bem me lembro que ainda na noite de quarta-feira, antes da primeira partida, alguém me dizia com uma satisfação gratuita e homicida: a cidade contra o Fluminense. E de fato juntaram-se contra nós todos os frustrados, todos os ressentidos. O patético é que se verificou desde as primeiras semanas do campeonato que somos um clube sem imprensa. Na crônica, os tricolores formam uma pequena e perseguida minoria. São poucos os que, como Wilson Figueiredo, têm coragem de pôr na alma e na lapela o escudo tricolor. E além disso, pagamos todos os pecados com as arbitragens. Mas tudo o que se fez ou se disse contra nós só serviu para dramatizar a nossa vitória, para tornar o nosso campeonato mais belo e mais perfeito. Ah, o bem que nos fizeram as duas frases de Armando Nogueira. O Fluminense é o lanterninha dos grandes. E o Fluminense não tem nem conjunto nem valores individuais. Claro que Deus, lá no alto, há meditado. O Armando dá a vida por um efeito literário. E realmente o meu colega e amigo, se tiver de escolher entre a retórica e os fatos, há de rejeitar os fatos e optar pela retórica. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: atiraram contra o meu time todas as flechas de sarcasmo. O tricolor era crivado de piadas. Quarta-feira passada fizemos uma atuação maravilhosa. Jogamos tão bem, com tanto elan e tanta velocidade, que imediatamente surgiu a torpeza. O Fluminense está dopado. Sim, estavam dopados, mas de alma, de brio, de caráter, de personalidade, de tradição. Não é por acaso que o Fluminense é, de um só golpe, o maior clube do Brasil e do mundo. E a tranquila infâmia teve a melhor resposta na deslumbrante vitória de ontem. Estava escrito há 6.000 anos que um lanterninha e, além disso, um time sem conjunto nem valores individuais ia ganhar o campeonato de 1964 na ex-capital de um país chamado Brasil. Foi o que aconteceu ontem no Maracanã. E cada tricolor, ao sair do estádio, podia cair abraçado num nome: Fluminense, Fluminense, Fluminense. Fluminense. Jornal dos Esportes, 21 de dezembro de 1964. Fluminense sagrara-se, então, campeão carioca, ainda que o Armando Nogueira, fazendo essa cretinice fundamental, e aí ele foi aliviado. Mas todas as coisas que estão acontecendo hoje em dia, o nosso profeta tricolor, e esse livro aqui, da Companhia das Letras, Nelson Rodrigues Filho, revela isso. Então, quer dizer, quando ele fez aquela frase: o Fluminense não nasceu para ser unanimidade nem massa de manobra do interesse demagógico das elites opressoras,
O Fluminense nasceu para atravessar a harmonia do bloco dos contentes, nasceu para incomodar o senso comum. Essa é a nossa sina. Quando ele fez essa frase, é porque ele já sabia que o Fluminense também era elite, e eu já falei isso no vídeo anterior, nasceu ali na Zona Sul, mas já nasceu criando descontentamento. Os outros três, Flamengo, Vasco e Botafogo, ali na Enseada de Botafogo, ou então na Lagoa Rodrigues de Freitas, assim, pô, você, em vez de vir com a gente brincar também, né, de reminho, né, barquinho, pô, vai fazer aí negócio de jogar esse esporte aí, que ninguém sabe o que é, na grama, no campo de grama, chutando bola, jogando com os pés, com as pernas, pô, parece balé isso? Não, que isso? Pô, qual é, Fluminense? Que história é essa? Né? E aí o Fluminense fez o futebol crescer no Brasil e o Flamengo foi o primeiro que veio e tomou a providência, né, de pegar 9 jogadores do Fluminense e fazer o seu time de futebol, importou do Fluminense. E o Botafogo, que tinha o Clube de Regatas do Botafogo ali também, e aí fizeram também o Botafogo Futebol Clube, que este Botafogo Futebol Clube é que começou a disputar os campeonatos cariocas e conseguiu, na justiça, ganhar o título de 1907 junto com o Fluminense, porque simplesmente em 1942 os dois se fundiram para que aparecesse o atual, ou o Botafogo de Futebol Regatas, Clube da Estrela Solitária, que existia como tal até que o John Textor o transformasse em SAF. Então o Botafogo do Armando Nogueira, que me desculpem, mas é um verdadeiro Frankenstein, ou o monstro do Dr. Frankenstein, de tão remendado que é, e que dizem que é o clube mais tradicional do Rio. Você vai pesquisar e coloca, aí dão assim, você pergunta, qual é o clube mais antigo do Rio? Pesquisa de universidade. Aí vem uma universidade dizendo, o Botafogo é o clube mais antigo do Rio. O Clube de Regatas do Botafogo é que surgiu em 1894, não o Botafogo de Futebol Clube. Depois surgiu o Flamengo em 1895 e o Vasco em 1898. Mas esse Botafogo Futebol Clube em 1942 acabou. Acabou, se fundiu com o Clube de Regatas do Botafogo e surgiu o Botafogo Futebol e Regatas. E aí as pessoas ainda têm a petulância e a audácia de colocar o Botafogo como o clube mais antigo, mais tradicional do Rio de Janeiro. Mas eu acho que eu só vou recomendar a vocês a compra desse livro. Ainda prometi, já li aqui na minha live com o Edinho, uma crônica que ele faz chamada Edinho, a Muralha, elogiando Edinho e Pintinho. E a próxima crônica eu vou ler também. Mas vocês vejam, né, o trabalho. Nelson Rodrigues, 4 crônicas respondendo o Armando Nogueira. Ele, Nelson Rodrigues, que era um frasista compulsivo e obsessivo. Ele mesmo se dizia repetitivo, e ele mesmo dizia que por que ele não deveria ser repetitivo, se a própria televisão era repetitiva, ficava repetindo os programas de auditório e os quadros televisivos e os seriados também. Então por que ele não poderia ser repetitivo? E realmente a gente tem que ser muito repetitivo, tem que bater muito mesmo na mesma tecla. Nelson Rodrigues estava coberto de razão. O Fluminense não tem mídia, não tem ninguém que nos defenda. Então, vou ficando por aqui, tá? Já falei demais, eu não tinha nem que ter falado nada, tinha que ter calado minha boca, lido só a crônica, tá bom? Mas só para já que eu falei demais, vou acabar aqui falando o seguinte. Ele proferiu essa frase aí, o Armando Nogueira, em 1964, né? E o Fluminense lá disputando o campeonato, na cabeça lá do Campeonato Carioca, nas cabeças. E o Armando Nogueira, em 1964, vocês vejam bem, ele estava se gabando por causa do Garrincha, né? Em 1964, o Fluminense, títulos cariocas eu não vou nem falar. Ele tinha uns 18, o Botafogo uns 12. Mas aí ele se fia que o Botafogo foi campeão do Rio e São Paulo em 62 e 64. E campeão carioca em 57 e 61. Quer dizer, nem com o Garrincha o Botafogo conseguiu ter hegemonia aqui no Rio de Janeiro no Campeonato Carioca,
que o Flamengo foi tricampeão, 53, 54, 55, e ainda na época do Garrincha, 63, levantou mais um carioca. E o Fluminense foi campeão carioca, estou falando da época do Garrincha, tá? Porque o Armando Nogueira estava se gabando por causa disso. Fluminense campeão carioca em 59 e 64, e do Rio São Paulo em 57 e 60, Vasco campeão em 56 e 58 e América em 60. O Fluminense tinha muito mais títulos aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo também tinha muito mais do que o Botafogo, e ele então estava se fiando em quê? Em quê? E se fosse mais um pouquinho, né, puxar ali em 52, o Fluminense foi campeão da Copa Rio, né, que hoje em dia ninguém mais pode chamar de mundial, campeonato nenhum, a não ser esse que vai ser decidido agora entre o PSG e o Chelsea. Então, o Armando Nogueira chega e fala uma dessa. Tomou fuça adentro essas 4 crônicas. Meus amigos, era isso, tá? Desculpem se eu falei demais, eu deveria ter lido só a crônica. Peço que você se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, colabore aqui com seus comentários precisos e preciosos. E se você já é inscrito no canal, idem. Se quiser colaborar para o fortalecimento do canal, tornando-se membro do canal por apenas R$ 4,99 mensais ou fazendo um Pix, eu fico muito agradecido porque precisamos, como já diria Nelson Rodrigues, não é, de mais mídia. E hoje em dia, esta plataforma YouTube é uma mídia poderosíssima, mesmo através de canais humildes, como o meu, pois não tem nem 15 dias, ou tem apenas 15 dias, eu recebi aqui o nosso grande ídolo, Edinho. Então, a corrente tricolor tem que continuar. Contra tudo e contra todos, sempre. Essa é a nossa sina. Irritar e incomodar. Então, até o próximo vídeo, live ou short. E saudações tricolores.